Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Geração Espírita Z. Hoje trazemos para vocês, falando sobre a natureza espiritual dos vícios, Gustavo Silveira, mais uma vez aqui conosco. Então não perde. Nosso tema de hoje é a natureza espiritual dos vícios. Em primeiro lugar, é importante que a gente defina vício. O que é um vício? Isso porque quando a gente pensa na palavra vício, a gente tende a ir para dois campos mais comuns, eu diria, que é o campo da sexualidade ou o campo da progressão. E aí, englobando aqui drogas, todos os tipos de drogas, não só as ilícitas. Então a gente pensa muito na questão sexual, a gente pensa muito na questão do uso de substâncias químicas ou naturais que são tidas como drogas. A gente pode pensar no álcool, a gente pode pensar na maconha, a gente pode pensar na cocaína, a gente pode pensar no crack, heroína, enfim. Tantas substâncias que promovem essa viciação. Algumas como o crack, que promove um vício em questão de segundos, e outras como o álcool, que talvez demande aí um pouco mais de tempo e até mesmo uma questão genética para que haja o vício. Mas quando a gente pensa da perspectiva espiritual a respeito de um determinado vício, a gente nota que o conceito, ele não é que ele se amplia, mas é porque ele vai nas essências ou nos fundamentos do vício em si. Então, por exemplo, tem gente que é viciada em falar mal dos outros. É um vício. Tem gente que é viciada em reclamar. Pode estar tudo bem, mas a pessoa quer. E aí é tão curioso, porque ela quer reclamar. O intuito dela não é apontar não é apontar uma melhoria, não é dar uma sugestão. Não, ela quer reclamar. Só isso. Já se contou muito essa história e eu pude conviver com uma pessoa assim, que quando você pedia para ela não reclamar, ela sofria absurdamente, ela só queria reclamar. Ela é viciada nisso. De modo que o vício, ele parece apontar mais uma questão moral do que propriamente uma questão de conduta. É mais uma questão, como o Gonçalo bem falou, é mais uma questão do espírito e dos valores que alimenta dentro de si, do que propriamente uma questão do uso de uma substância ou da fala. Dito isso, estabelecido que para nós aqui vício é todo aquela moral, aquela inclinação moral que a gente alimenta e se compraz nela, ou seja, que a gente tem até de certa forma um prazer, que o vício transcende tão somente o uso de uma determinada substância, mas alcança sobretudo e até na maior parte o campo moral. É preciso observar dois fatores ou dois pontos principais quando a gente pensa em natureza espiritual dos vícios. O primeiro são os processos obsessivos, naturalmente. E o processo obsessivo, ele é curioso. Eu acho que eu já fui um obsessor, deve ter uns meses só que eu livrei disso. Que eu começo a pensar como que eu faria. Se você quisesse obsediar uma pessoa, como que você faria? Eu penso muito isso. Não para obsediar, mas para perceber como que o processo aconteceria comigo. E uma das primeiras coisas que me ocorrem quando eu penso em como eu faria, de que modo eu agiria para com alguém que eu quisesse
manipular, que eu quisesse conduzir na minha vontade, ou que eu quisesse prejudicar. E aí, foi muito natural pensar assim: eu pegaria ela na coisa que ela mais gosta. Por quê? Porque pensa assim: eu não gosto de determinado assunto. Vamos pôr uma coisa assim: eu não gosto de academia. Eu saio mal da academia, então eu fui para outros esportes. Vai ser extremamente infrutífero se algum espírito chegar para mim e tentar me obsediar pela academia. Não vai ser uma ideia que eu vou acolher. E eu digo mais: se eu começar a ficar vidrado na academia, na hora eu falo assim, tem alguma coisa errada. Certamente eu não estou bem. Eu vou para a desobsessão, vou tomar passe, vou no centro espírita, porque não está bem. Porque não faz parte do conjunto de coisas que eu gosto. Então, por que eu pegaria a pessoa na coisa que ela gosta? Porque, primeiro, seria mais fácil, e segundo, ela não ia me perceber. Porque se eu influencio ela a seguir um caminho que ela já gosta, aí é o que o Haroldo brinca, né? Tem gente que acha que o obsessor fica 24 horas por dia atormentando a pessoa. Eu falei, isso é uma falácia. O obsessor, ele trabalha só 1 hora por dia, as outras 23 é com os benfeitores, que tentam impedir a pessoa de seguir aquele caminho. Porque o obsessor chega do lado e fala assim: fulano, faz isso aí. Já é da vontade dele fazer. O obsessor chega do lado e fala assim: segue esse caminho aí mesmo. E aí o resto, o encarnado faz por conta própria. Então, eu iria numa coisa que a pessoa adora, porque ela não ia perceber que está sendo influenciada. Ia a pensar em alguns aspectos, em determinados aspectos da vida, ela não só não iria perceber o processo obsessivo, como ia achar que está certo. Por exemplo, imagina, não eu, mas uma pessoa que gosta de academia. E que também esteja se interessando por outros assuntos, não só espirituais, não só do ponto de vista de doutrina espírita, mas outros assuntos que sejam bons para ela, que ela vá se desenvolver. E aí, algum inimigo, algum espírito chega e fala assim: não, eu não quero que ele se desenvolva não. Deixa eu mandar ele mais vezes para lá. E aí a pessoa começa a nutrir um vício pela academia. Porque isso vai desviá-la de um outro propósito que poderia andar junto, mas que por uma influência não anda. E aí ela é conduzida a exagerar em algo que, numa certa medida, faz bem, mas numa proporção desmedida, não faz assim tão bem. Então você conversa com a pessoa e ela fala assim: não, mas eu estou cuidando do meu corpo. Eu falo assim: maravilha. Aí no seu velório vai estar todo mundo assim: nossa, que cadáver bonito. E o que adiantou? O problema não é cuidar do corpo, né? E o Gonçalo estava ressaltando isso. O problema é cuidar só do corpo. Por isso que Emmanuel tem uma mensagem que eu adoro, chama zelo próprio. Aí você fala assim: nossa, o Emmanuel vai mandar a gente cuidar da alimentação, do corpo, zelo próprio. Ele manda a gente orar, que é cuidar de si mesmo. Mas, enfim. De modo que, ao pensar nos processos obsessivos, é preciso compreender que também naquilo que eu gosto, ou principalmente naquilo que eu gosto, eu posso ser mal influenciado.
Por exemplo, eu vou falar de mim, que eu não posso falar dos outros, mas eu vou falar de mim. Eu amo a doutrina espírita. Amo mesmo. Se você quiser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas falar de doutrina espírita, nós vamos falar de doutrina espírita. Aí você fala assim, não, mas então se a pessoa é religiosa, então ela não vai ser obsediada. Eu falo assim, aí talvez é que ela seja mesmo. Porque talvez eu possa ser levado a um processo para esquecimento da família, esquecimento dos amigos. Um processo de intelectualismo. E aí eu esqueço a questão moral da doutrina espírita e eu fico só na científica. Pode ser um vício e pode ser uma influência. Por que nós estamos dizendo isso? Há uma cena, uma passagem, né? um momento da obra Sexo e Destino. É o capítulo 6 da primeira parte. E o André Luiz chega com o Félix na casa do Cláudio. Quem que é o Cláudio? O Cláudio é um pai de família e ele gosta um pouco de bebida alcoólica. E o Cláudio está sendo obsediado por 2 obsessores, 2 espíritos. E me chama muita atenção, e na verdade esse modelo de acontecimento se dá em outros momentos do livro, em que o obsessor chega ao lado do Cláudio. O Cláudio é de manhã cedo, ele está lendo um jornal. Está tudo bem, dormiu bem, acordou bem. Abriu o jornal, o obsessor chegou do lado dele e falou assim, beber, meu caro, beber. E o Cláudio ficou lá lendo o livro, lendo o jornal. Não ouviu nada, não sentiu nada. E o obsessor ficou do lado, beber, meu caro, vamos beber. Beba, beba, beba. E o André Luiz diz que de repente, Cláudio fechou o jornal, levantou-se, serviu uma dose de uísque e tomou. O André Luiz ficou assim, ó. O impactante dessa cena é que se você perguntasse para o Cláudio, ele falasse assim, olha, eu não sei, me deu uma vontade de tomar um uísque? Levantei e tomei. Mas o mais impactante não é isso. O mais impactante é o que acontece depois, porque aí vem o segundo obsessor e fala assim, uai, eu também quero. Ele não falou, uai, não. Ele falou assim, uai, mas eu também quero. Ele só falou assim, eu também quero. Beba mais um. Imediatamente o Cláudio serviu mais um e tomou. Se você conversar com o Cláudio, ele não vai dizer assim, não, eu tomei aqui agora porque eu estou com 2 obsessores, aí o primeiro pediu para eu tomar, eu tomei, o segundo pediu para eu tomar, eu tomei também. Não. Ele vai dizer assim, me deu uma vontade de tomar, eu fui lá e tomei. Por isso que quando a gente pensa em natureza espiritual dos vícios, a gente precisa considerar os processos obsessivos. Porque também espíritos desencarnados estarão junto conosco, porque também são viciados naquilo que a gente é. Eu estou dizendo isso porque ao longo do livro a gente vai ver outras cenas desse tipo. O obsessor chega, envia um pensamento, o pensamento é acolhido e a pessoa ela age e ela jura que ela está agindo por conta própria, mas ela não está. Ela não está. Então o que é o vício? O vício é um portão aberto para todo tipo de influenciação menos feliz. De modo que não é para a gente ficar paranoico, mas é para a gente ficar um pouquinho mais vigilante. E é tão interessante porque o obsessor não gosta de trabalhar, ele tem preguiça. Então, se a gente começar a oferecer algum tipo de resistência, em alguns casos eles vão desistir logo. Então, eu diria assim, se me dá uma vontade de alguma coisa que eu sei que não é tão
tão interessantes, sobretudo do ponto de vista espiritual, faz uma prece antes de fazer. Faz uma prece antes, 10 segundos. Se a vontade continuar igual, aí tudo bem. Mas eu duvido que ela continue. Eu duvido que ela continue. 1 minuto de resistência psíquica pode impedir muitos males. Porque a influência quer a coisa mais fácil. Claro que a gente pode apelar aqui e pensar em processos obsessivos mais complicados, mais complexos, que vão beirar a fascinação, vão beirar a subjugação, naturalmente. Mas é porque os vícios nem sempre são alimentados por inimigos do passado. Às vezes foi só um espírito que achou uma brecha. Assim, nossa, eu estava com uma vontade de aproveitar a energia da bebida alcoólica, deixa eu arrumar um alcoólatra para eu conseguir isso. Não tem nada com o ser encarnado em si. Então, compreender os mecanismos das obsessões nos ajuda a lidar com o vício. Porque a pessoa, quando ela está viciada, nem sempre ela vai conseguir voltar ao que ela era antes do vício. O que ela vai conseguir fazer é resistir por mais tempo. Resistindo, para que ela consiga construir uma fortaleza moral a respeito daquilo. Porque, em verdade, todos nós temos fragilidades. E a questão não é fazer de conta que não existam. A questão é ir se fortalecendo para lidar com aquilo. Para conseguir, de maneira equilibrada, trabalhar essas energias, esses desejos. Mas, naturalmente, essa ideia do vício dentro do aspecto obsessivo nos chama para o verdadeiro ponto. Nos convida a refletir sobre a essência, sobre os fundamentos desse vício. Quando o benfeitor Silas, no livro Ação e Reação, numa passagem bastante comentada e conhecida, se aproxima de 2 obsessores, aí aqui já é outra obra, né? Nós falávamos do Sexo e Destino e agora Ação e Reação. Quando o benfeitor Silas se aproxima, o caso era de um jovem rico, extremamente apegado a bem material. Extremamente apegado a bem material. O problema é que ele só era rico porque o pai dele assassinou os 2 tios, os 2 irmãos, portanto, do pai, tios do jovem. E herdou sozinho tudo. Então deixou ao filho. Os 2 tios, não podendo vingar do irmão, vão no filho, no sobrinho, cobrar. E se aproveitam dessa brecha. Ele amava o dinheiro. E o quadro era deplorável, porque esse jovem, quando ele dormia e desdobrava pelo sono, ele ia e ficava preso no cofre que ele tinha em casa. Então a cena que o André Luiz vê é o jovem ajoelhado na frente do cofre e só conseguindo enxergar o dinheiro que ali está. Ele não conseguia enxergar mais nada ao redor, nem os obsessores. Aí o Silas pergunta assim: como que vocês fazem isso? E aí o Leonel diz assim: cada criatura tem um desejo central, a fonte maior das suas aspirações, aquilo que mais orienta a caminhada dela. A gente pega esse desejo central e alimenta. Porque então a criatura vai achar que está fazendo por si mesma. Mas o ponto aqui é perceber que o desejo central está na criatura.
assim como a origem dos vícios também está. Então, o que a gente comentava no início, se um espírito quiser me influenciar, se o espírito quiser me influenciar para ir para a academia, ele vai suar muito e talvez ele não vai dar conta. Mas talvez vai ser mais fácil se ele me ajudar a esquecer dos demais compromissos que eu tenho e eu ficar apenas no centro espírita. Porque eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, eu faria um quartinho para mim na casa espírita e ficava lá. Então talvez vai ser mais fácil se ele quiser ir nessa direção. Mas a coisa está em mim. Está em mim. Não porque eu sou o único responsável pelo vício. Nem sempre eu sou o único responsável. Mas com toda certeza eu sou o principal responsável. Com toda certeza. Então eu queria passar uma mensagem aqui para a gente poder encerrar. Ela se chama Origem das Tentações. Está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129. Emmanuel vai comentar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Concupiscência, de modo geral, aqui a gente pode entender pela má inclinação, pelo desejo menos feliz. Emmanuel diz assim: vou resumir os 2 primeiros parágrafos que vai ser importante. Quando a gente tenta culpar um ser externo, um outro, por aquilo que a gente alimenta dentro de nós, Emmanuel diz assim: seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Então, o estadista fez a lei, ele é culpado por quem desrespeita a lei? Não. Aí Emmanuel vai lembrar a referência de Tiago. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. A tentação, ela exterioriza o segundo. Então, a concupiscência, né? Então, é como se a gente dissesse assim, que o processo obsessivo que favorece o vício, ele não causa aquilo em mim, ele revela algo que já está em mim. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, a concupiscência, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. A obsessão da academia não funcionaria comigo, mas talvez com alguém funcionaria. Porque a pessoa já tem aquilo dentro dela. E aí, por fim, Emmanuel vai destacar o verbo atrair. É curioso, porque o verbo atrair, ele parece nos remeter a uma ideia de magnetismo, como se algo fosse atraído, ligado magneticamente. Não é que tem uma força espiritual, não é que tem um espírito me empurrando para aquilo, não. Há algo de magnético nisso. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas,
considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Quando aquele conselho de Santo Agostinho para revisar o dia, né? Revisa tudo o que te atraiu, tudo que você desejou. Isso diz muito sobre o que você aspira e quem você é. Diz muito sobre quais são os seus propósitos. Emmanuel tem uma outra mensagem chamada Lugar Depois da Morte, está no livro Justiça Divina. E ele fala, no finalzinho da mensagem, ele fala assim: você quer saber quem você é? Você quer saber o que você gosta? Observe os seus pensamentos quando você não tem ninguém ao lado. Quais são os pensamentos quando não há nenhum verniz social, nenhum tipo de máscara social? Quando não há ninguém para quem você precisa fingir comportamentos ou atitudes? Quais são os pensamentos? Ali haverá talvez a maior porta de entrada para surgir um vício. Ali haverá a grande brecha, porque até o que é bom em excesso pode se tornar venenoso. De maneira que não bastará justificar atitudes, diretrizes, propósitos, nem tudo que tem justificativa está certo. Pode ter uma excelente justificativa e estar profundamente errado, porque vai contra o maior propósito da vida, que é o exercício do amor e do bem. Portanto, ao pensar na natureza espiritual dos vícios, é preciso voltar-se para si, antes de qualquer outra coisa, num processo amoroso, mas urgente, de autoconhecimento. Não só para eu aprender a decidir o que é meu e o que não é. Não é só um autoconhecimento para eu poder distinguir o que é influência externa e o que é voz interna. Mas, sobretudo, para que a gente possa começar a fechar essas brechas. Se um obsessor quisesse me influenciar, onde ele iria? Por onde ele começaria? Comecemos por aí também. O nosso processo de atenção, para ver se a gente não está perdendo a medida. Porque o vício nasce muitas vezes da maior virtude da pessoa, desmedida. A virtude que perdeu a medida, aí ela virou um vício. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência e que Jesus nos abençoe. E aí, tá gostando do nosso seminário? As temáticas foram pensadas todas para você, jovem. Então, na próxima semana a gente volta ainda dentro da temática de vícios, mas agora trazendo Vitor Hugo falando sobre ajuda-te a ti mesmo. Não perde!